Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Que estejam gostando das nossas aulas Mega Ultra Blaster Doenças, tá? Vamos iniciar agora nossa quinta aula. Vamos embora. Vamos falar da tuberculose. Somos muito, né? Essa doença é muito conhecida, não há quem não tenha ouvido de tuberculose, né? Então vamos lá, tuberculose, o CID é 10, A15, A19, tá? Porque existem alguns tipos de tuberculose. A definição: a tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, que juntamente com outros 21 países em desenvolvimento. Estima-se que cerca de 1/3 da população mundial está infectada com o Mycobacterium tuberculosis, sob risco, portanto, de desenvolver a enfermidade. O bacilo da tuberculose, descoberto em 1882 pelo pesquisador alemão Robert Koch, causa doença no homem desde os tempos pré-históricos e ainda continua sendo um importante problema de saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento. É verdade, gente. Nós vamos aí ter aula de saúde pública, onde tuberculose, assim, é uma das doenças auges do nosso país, tá? Embora a localização pulmonar seja 25 mais frequente, 85% dos casos, a TB pode envolver qualquer órgão: TB geniturinária, TB de fígado, TB ganglionar, TB, né, RB, TB osteoarticular, preferencialmente localiza-se na coluna mal de Polt, TB do sistema nervoso central, meningite tuberculosa, TB miliar, TB hematogênica, TB peritoneal, peritonite tuberculose, TB gastrointestinal. Vocês não sabiam que existiam tanta tuberculose assim, né? A tuberculose é também conhecida como doença dos românticos ou praga branca, porque acometia muitos boêmios e artistas. É uma doença ligada muito diretamente à pobreza, relacionando-se com a má alimentação e as más condições habitacionais, o que facilita a disseminação do bacilo. Então, aquilo que eu retorno a falar, quando a gente estiver estudando a saúde pública, vocês vão ver como quando teve a revolta da vacina, tudo aqui no Rio de Janeiro, principalmente, gente, que tinha muito morador em situação de rua, né? Então, era muito grande a disseminação da doença, mas muito, muito, muito grande, tá? A causa, qual é a causa da tuberculose? Mycobacterium tuberculosis, que é constituído de várias espécies. Mycobacterium tuberculosis, M. boris, M. africano e M. microti. Esses são alguns dos bacilos, tá? O modo de transmissão: através do ar contaminado com partículas, cerca de 5 micropartículas, núcleo de Wells, que corresponde ao resíduo seco de gotículas de Planck, que a pessoa doente de tuberculose pulmonar lança no ar pela fala, espirro e principalmente pela tosse. Gotícula, tá? São considerados bacilíferos pacientes que apresentam bacilos detectáveis no exame, e para que isso ocorra é necessário que existam pelo menos 5.000 bacilos em cada ml de escarro. Por isso que o exame de escarro se faz necessário para determinar qual é o tipo de Mycobacterium, tá? Sinais e sintomas. Frequentemente a TB pulmonar é praticamente assintomática, aparecendo a lesão na radiografia do tórax. O quadro clínico não apresenta nenhum sinal ou sintoma característico.
mal-estar geral, febre baixa, vespertina com sudorese, inapetência e emagrecimento. Esses são os mais comuns, tá? Sinais e sintomas mais comuns. A tosse é o sintoma mais comum, né? Geralmente tosse pela manhã com escarro, às vezes com escarros hemiptóricos e dor torácica, quer dizer, o escarro com sangue. Mas, gente, não é porque a pessoa tá tossindo com sangue que significa que ela esteja com tuberculose, tá? Esteja com tuberculose. Isso é um sinal, com o escarro, é que tá tendo muita agressão, por isso que vem o sangue junto. Mas não significa porque ela está tossindo e sai sangue que ela esteja com tuberculose. Por isso que precisa fazer o exame do escarro. Quanto? Pela manhã, porque justamente a secreção da manhã é que é importante para detectar o bacilo, tá? Quando ocorre a disseminação hematogênica, tem-se a tuberculose miliar com acometimento sistêmico do todo o organismo, quadro tóxico infeccioso grave e risco de meningite, tá? Qual que é o diagnóstico? Exames específicos tipo baciloscopia e cultura, exame radiológico e prova tuberculínica. O exame sorológico e biologia molecular são úteis, mas restritos em alguns centros de pesquisa pelo alto custo e complexidade. A prova tuberculínica é realizada com o PPD, derivado proteico purificado, através da injeção intradérmica de 0,1 ml. Na parte anterior do braço esquerdo, a leitura é feita de 72 a 96 horas após a aplicação, medindo o tamanho da induração. Quer dizer que essa injeção é inserida intradérmica aqui no braço esquerdo, né, aqui nesse gordinho, e qual que é o sinal positivo? O tamanho que fica duro o músculo, tá? O tratamento. A tuberculose é uma doença grave, porém curável em praticamente 100% dos casos novos, desde que seguido o tratamento quimioterápico específico para evitar resistência aos medicamentos, igual antibiótico. Desde que você tome o antibiótico na hora certa, na dose certa, tudo bonitinho, pode vir a curas de 100%, tá? Geralmente o tratamento tem duração de 6 meses e é feito a nível ambulatorial, seguindo esquemas padronizados pelo Ministério da Saúde. Os pacientes devem ser orientados sobre a necessidade do uso contínuo da medicação e seus efeitos adversos. As drogas usadas nos esquemas padronizados são isoniazida, rifampicina, pirazinamida, streptomicina e etambutol e etionamida, tá? Esses são as medicações utilizadas no tratamento da TB. A profilaxia, mais uma doença que precisa da BCG, né? A BCG, né? E o diagnóstico precoce. Os cuidados de enfermagem, isolamento, era considerado um cuidado muito importante. Atualmente, recomenda-se apenas que o doente seja orientado para evitar aglomerações e a tossir ou espirrar, protegendo a boca com um lenço de papel. No hospital, precauções aéreas. Em casa, devem ser reintegrados ao trabalho tão logo apresentam baciloscopia de escarro negativo. Repouso antigamente era considerado essencial e uma das causas de internação. Atualmente não é considerado importante. Gente, outra coisa que é importante é separar tudo que é do paciente, tá? Garfo, copo, prato, tudo que for desse paciente tem que ser separado, tá bom? Manter o ambiente arejado, alimentação hipercalórica e hiperproteica.
aumentar a imunidade dele, né? Orientar o paciente e sua família quanto à doença e a importância da medicação e dos controles, que é muito importante. O controle do tratamento é feito através de baciloscopia mensais, ocorrendo negativação do escarro entre o primeiro e o segundo mês de tratamento. Ele tem que ficar fazendo aquele exame do escarro periodicamente, tá bom, gente? O exame radiológico do tórax é feito no início e no fim do tratamento. Busca dos casos de tuberculose deve ser prioritariamente junto aos sintomáticos respiratórios, indivíduos com tosse e expectoração por mais de 4 semanas, tá? Controle de comunicantes. Deve ser feito teste tuberculínico em todos os que vivem com doentes bacilíferos. Lembra que a injeção aqui no braço. A vacina BCG é indicada para crianças de 0 a 4 anos, sendo recomendada revacinar as crianças em idade escolar, pois a BCG diminui as formas graves de tuberculose, meningite e TB miliar. Quimioprofilaxia é recomendada para os indivíduos já infectados pelo bacilo e com risco de adoecerem. É feita com isoniazida na dose de 10 mg por quilo por dia, até o máximo de 400 mg por 6 meses. Proteção contra a inalação de poeiras siliciosas em concentrações perigosas nas fábricas e nas minas. Eliminação do tuberculose no gado leiteiro e controle sanitário do leite e seus derivados. Educação em saúde, orientando as pessoas sobre a doença e seus cuidados. Isso tudo, gente, do controle do gado leiteiro, das fábricas de Minas, as fábricas, está tendo um surto naquele determinado local, tá? Então precisa fazer a quimioprofilaxia naquelas pessoas ali, tá bom? Que convivem com aquela pessoa que foi diagnosticado com a doença, tá? Aí a gente tem o bacilo, tá? Da doença. E vamos falar agora de varicela. A varicela, também conhecida como catapora, que é a doença o quê? Normalmente na fase infantil, né? Mas eu já disse para vocês que eu já tive varicela 3 vezes, quando eu era criança, e depois mais 2 vezes quando adulta, tá? Então vamos lá, varicela, o CID-B01. A definição, também conhecida como catapora, é uma doença viral infecciosa aguda caracterizada pelo surgimento de exantemas de aspecto maculopapular de distribuição centrípeta, que após algumas horas adquire aspecto vesicular, evoluindo rapidamente para pústulas e posteriormente formando crostas em 3 a 4 dias. Embora seja de evolução geralmente benigna, a doença é grave em indivíduos imunocomprometidos, especialmente com leucemia, adultos em geral e recém-nascidos. Tá vendo, gente? Adulto também pega varicela, aquilo que eu falei, né? Que eu peguei mais 2 vezes. Normalmente, quando a pessoa está com a imunidade baixa, tá? E o que acontece? Primeiro aparecem as pintinhas, aí depois a ferida, né? Uma ferida, por causa da coceira, coça e abre aquela ferida, e depois tem aquelas crostinhas que vão desaparecendo a ferida. Às vezes ficam cicatrizes, né? Dependendo de como que foi essa ferida ficou, tá? Qual que é a causa? O vírus varicela zoster, VVZ. Modo de transmissão de um indivíduo a outro, por contágio direta através das gotículas, muco ou saliva, ou através do ar. Indiretamente, por meio de objetos recentemente contaminados pelas secreções da pele ou mucosas, e raramente por contato com as lesões. Os sinais e sintomas, deixa eu falar do modo de transmissão. Então, é por gotícula, né? E o modo indireto é se teve secreção da pele, você ter contato com essa secreção, tá bom?
Os sinais e sintomas: febre baixa, mal-estar e erupção, quer dizer, começa a sair, abrir aquelas feridinhas, tá? A intensidade e duração da febre tendem a ser paralelas à raridade da erupção. Pode aparecer ainda cefaleia, anorexia e prurido. O diagnóstico, baseado no quadro clínico e dados epidemiológicos. Quer dizer, se tiver alguma disseminação por ali, tá, gente? O tratamento, não existe tratamento específico, realmente. A medicação é sintomática e para profilaxia de lesões secundárias. Gente, quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris, vê um dos tratamentos que fazem é colocar a criança na banheira, se não me engano foi a irmã do Chris, né, que tava com varicela, e aí colocou ela na banheira e colocou aveia, né, que diz que diminui a coceira, tá bom? Eu lembro até do pai do Chris dizendo que depois ele ia catar aquela aveia para eles comerem, né? Ai, credo. Os cuidados de enfermagem do prurido, as compressas úmidas, loções à base de calemina. Higiene, cortar as unhas, banho diário, limpeza da boca e dos olhos e alimentação e hidratação. Evitar buchas, evitar o uso de ácido acetil salicílico, porque ele aumenta o risco de sangramento, tá? A profilaxia é a vacina contra a varicela, né? Catapora. Contra a varicela. Agora eu não tô me lembrando qual é a vacina, tá, gente? Observação. Quando a varicela ocorre próximo ao final da gravidez, formas disseminadas e graves são mais frequentes, sendo fatais em 35% dos casos. Varicela nos primeiros meses de gestação pode causar síndrome de varicela congênita, caracterizado por baixo peso, lesões cicatriciais de pele, hipotrofia de membros, anormalidade do globo ocular e retardo mental. Então, quando a mulher está grávida, a catapora é bem séria, né, para o bebê. Aqui são os estágios das lesões da varicela que eu coloquei aqui, tá? Primeiro as pápulas vermelhas, depois as bolhas, depois as crostas, tá? Às vezes tem gente que você vê o rosto da pessoa, às vezes as cicatrizes que ficaram por conta da varicela quando criança. Gente, vamos falar de uma doença que é bem séria, né? Que alguns anos atrás, que eu saiba, né, que teve um caso aqui em São Paulo e logo a pessoa foi levada lá não sei se foi pro Einstein ou foi pro Sírio, né, e ali ficou e nós não sabemos mais o que aconteceu depois dali, né, do Ebola, tá? Então vamos lá, definição: a doença do vírus Ebola, anteriormente conhecida como febre hemorrágica Ebola, é uma doença grave, muitas vezes fatal, com uma taxa de letalidade que pode chegar aos 90%, creio que seja mais do que isso, né? A doença afeta os seres humanos e primatas não humanos, macacos, gorilas e chimpanzés. O Ebola foi identificado pela primeira vez em 1976 em 2 surtos simultâneos, um em uma aldeia perto do rio Ebola, na República Democrática do Congo, e outro em uma área remota do Sudão. Tá? Então foi a primeira vez que foi descoberta ali alguns sinais dessa doença, tá? A causa: o vírus Ebola, de origem desconhecida, mas os morcegos frugívoros Pteropodidae são considerados os prováveis hospedeiros. Os sinais e sintomas: Ebola produz uma doença grave.
O início súbito de febre, fraqueza intensa, dores musculares, dor de cabeça e dor de garganta são os sinais e sintomas típicos. Isto é, seguido por vômito, diarreia, disfunção hepática, erupção cutânea, insuficiência renal e, em alguns casos, hemorragia tanto interna como externa, que já chegou ali ao limite onde sangra nariz, sai pelo olho, sai pelo ouvido, sai pela boca, até pelas partes genitais sai sangue, tá, gente? É hemorragia, a pessoa tá morrendo mesmo, tá? O período de incubação ou intervalo de tempo entre a infecção e o início dos sintomas pode variar de até 21 dias. Quer dizer, gente, se eu tiver esse vírus até 21 dias que começa a aparecer os sintomas, eu já contaminei Deus e todo mundo, né? Os pacientes tornam-se contagiosos apenas quando começam a apresentar os sintomas, ainda bem, né? Eles não são contagiosos durante o período de incubação, menos mal. A confirmação dos casos de ebola é feita por exames laboratoriais específicos. O diagnóstico: exames laboratoriais, análise de história clínica e anamnese. O tratamento: não há tratamento específico que cure o ebola. Alguns tratamentos experimentais têm sido testados, mas ainda não estão disponíveis para o uso geral. Os pacientes de ebola requerem tratamento de suporte intensivo realizado em hospitais de referência para tratamento de doenças infecciosas graves. Qualquer hospital pode tratar uma pessoa dessa? Não, gente, tá? Eles geralmente ficam desidratados e precisam de fluidos intravenosos ou de reidratação oral com soluções que contenham eletrolíticos. Alguns pacientes podem se recuperar se receberem tratamento médico adequado. Para ajudar a controlar a propagação do vírus, as pessoas suspeitas ou confirmadas de ter a doença devem ser isoladas de outros pacientes e tratadas por profissionais de saúde usando equipamento de proteção. Gente, não preciso nem falar, porque é uma doença altamente contagiosa e letal. Então, se você deixar essa pessoa perto das outras, você imagine a desgrama que vai. Alguns anos atrás, não tão distante assim, que teve o surto, né, do ebola, que eu falei que chegou até o Brasil, que eu soube de um caso, mas na África, o que morreu de gente... Nossa, não tá escrito, tá? E não faz muito tempo, gente. Eu não sei se foi 5, 6 anos, alguma coisa assim, tá? Observações. Todos os profissionais envolvidos na assistência direta ou indireta a pacientes com suspeita ou confirmação de doença pelo vírus ebola devem utilizar equipamentos de proteção individual de acordo com a situação ou atividade de risco profissional e também devem certificar-se com antecedência do tamanho adequado dos EPIs para seu uso. Tanto os profissionais quanto os pacientes também devem usar os EPIs. Os pacientes também, tá? Aqui, gente, é o vírus, porque eu não achei uma foto do doente, tá? Mas é bem feio, porque você vê a pessoa acamada ali e sangrando o nariz, a boca, os ouvidos, tá? É bem essa imagem que eu tenho do paciente. Como que eu não achei uma imagem do paciente, eu achei uma imagem do vírus, tá? Vamos falar, pessoas, da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? O CID dela é 10B20 a B24. A definição: doença, eu acho que a partir daqui, gente, começa as doenças sexualmente transmissíveis, tá? A partir daqui começa, a gente vai falar agora das doenças sexualmente transmissíveis. Definição: doença emergente
que representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade em virtude de seu caráter pandêmico e gravidade. Os infectados pelo HIV-31 evoluem para a grave disfunção do sistema imunológico à medida que vão sendo destruídos os linfócitos, o TCD4, uma das principais células-alvo do vírus. A contagem de linfócitos TCD4 é importante marcador dessa imunodeficiência, sendo utilizada tanto na avaliação do tratamento e prognóstico quanto uma das definições de casos de AIDS com fim epidemiológico. A história natural da AIDS vem sendo alterada consideravelmente pela terapia antirretroviral, que retarda a evolução da infecção até seu estágio final e que surgem as manifestações definidoras da AIDS, de AIDS. Gente, então o que ele quis dizer isso? Para detectar 100%, né, e para avaliar se a pessoa já foi detectada com HIV, existem as células CD4, células linfócitos T, CD4, elas são quantitativas, tá? Então, se o paciente está em tratamento, se foi soro positivo, se foi dado, então é feito um quantitativo dessas células. Quanto maior essas células estiver no organismo, melhor para o paciente. Se tiver menos, elas estão sendo destruídas pelo vírus, tá? Por isso que é importante, quando o paciente está tomando o retroviral, a quantitativo dessas células, tá? Para saber se esse paciente está sendo tratado, se o tratamento está sendo eficiente ou não, tá? A causa. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, tem isolados dos dois sorotipos, HIV1 e HIV2, sendo que no Brasil predomina HIV1. O modo de transmissão sexual, sangue, derivados e verticalmente de mãe para filho na hora do parto, tá? A mãe transmite o vírus na hora do parto. O risco de transmissão do HIV de uma mãe infectada para seu filho é de aproximadamente 50%, e a transmissão pode ocorrer antes, durante ou logo após o nascimento. Já se constatou infecção em RN nascidos por cesariana. O leite materno também pode ser veículo de contaminação, por isso que a mãe que é HIV positivo não pode amamentar a criança, tá? Os fatores de risco: variação frequente de parceiro sexual sem uso de preservativo, utilização de sangue e seus derivados em pessoas não testadas, mas hoje isso não é comum. Todo mundo que vai doar sangue é testado, né? O sangue é feito toda aquela anamnese, aquela entrevista com quem vai doar sangue, né? Uso de seringas e agulhas não esterilizadas que ocorrem entre usuários de droga ou compartilhem agulhas ou seringas, gravidez em mulher infectada pelo HIV, recepção de órgãos ou sêmen de doadores não testados. Os sinais e sintomas: infecção aguda. Essa fase da doença é também chamada síndrome da infecção retroviral aguda ou infecção primária. Manifesta-se clinicamente em cerca de 50 a 90% dos pacientes. Então, de 50 a 90% dos pacientes, eles são sintomáticos, né? Os pacientes podem apresentar sintomas de infecção viral como febre, adenopatia, faringite, mialgia, artralgia, rush cutâneo, mácula papular eritematoso, ulcerações mucocutâneas envolvendo mucosa oral, esofágica e genitália, hiporexia adinâmica, fraqueza muscular, cefaleia, fotofobia, hepatosplenomegalia, perda de peso, náusea e vômito. Fui assim, vou voltar. Então,
de 50 a 90% dos pacientes, eles são sintomáticos. Vão apresentar alguns desses sintomas que eu falei. Dor de garganta, fraqueza muscular, tem as manchas na pele, na boca, na pele, tá bom? Essas manchas, dor de cabeça e hepatoesplenomegalia, quer dizer, um aumento do baço e aumento do fígado, tá bom? Perda de peso, né? E eu falei, fraqueza muscular e fotofobia, tá? Em alguns casos, pode ainda apresentar candidíase oral, neuropatia periférica, encefalite e síndrome de Guillain-Barré. Lembra que a gente viu em algumas aulas atrás a síndrome de Guillain-Barré, que é aquele problema de problemas nos nervos periféricos, tá? Os sintomas duram em média de 14 dias, sendo o quadro clínico autolimitado. A fase assintomática da doença. A infecção precoce pelo HIV pode durar de alguns meses a alguns anos e seus sintomas clínicos são mínimos ou inexistentes. Os exames sorológicos para o HIV são reagentes e a contagem de linfócitos TCD4 pode estar estável ou em 32 declínio. Alguns pacientes podem apresentar linfoadenopatia generalizada persistente, flutuante e indolor. Gente, é aqueles gânglios, tá? Gente, o paciente pode ter a fase assintomática? Pode. Ele transmite a doença nessa fase sintomática? Transmite. Tá? Mas como foi dito anteriormente, os pacientes sintomáticos são 50 a 90%. Então, a maioria dos casos, eles são sintomáticos, tá? Não são assintomáticos. A fase sintomática inicial. Nessa fase, o portador da infecção pelo HIV pode apresentar sinais e sintomas inespecíficos de intensidade variável, além de processos oportunistas de menor gravidade, como linfoadenopatia generalizada, diarreia, febre, astenias e sudorese noturna e perda de peso superior a 10%. AIDS, doenças oportunistas. Uma vez agravada a imunodepressão, quer dizer que o portador da infecção pelo HIV apresenta infecções oportunistas causadas por micro-organismos não considerados usualmente patogênicos, ou seja, incapazes de desencadear a doença em pessoas com sistema imune normal. As doenças oportunistas associadas à AIDS são várias, podendo ser causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e certas neoplasias. Vírus, citomegalovírus, herpes simples, leucoencefalopatia, multifocal progressivo, bactérias, micobacterioses, tuberculose, complexo Mycobacterium, não sei dizer esse nome não. Pneumonias, salmonelas, fungos, candidias, criptococose, histoplasmose, protozoários, toxoplasmose, criptosporodiose e isosparodiose. Gente, esses são algumas das doenças oportunistas que podem aparecer no paciente em HIV. Como que funciona, gente? Quando ele tá quando o sistema dele imune está muito baixo, quer dizer que aquelas células, os linfócitos CD4 estão muito baixos, pode aparecer uma dessas doenças e a célula ser cada vez mais destruída e ele ir a óbito, tá? Então, quando ele tem o sistema imune alto, que essas células, linfócitos T, CD4 estão altas, ele constitui apenas HIV. Quando diminui essa contagem dessas células e entra uma doença oportunista e ele já entrou na forma grave da doença, ele tem AIDS.
tá? Essa é a diferença. Porque quando ele tem HIV, a maior parte dos pacientes, eles são assintomáticos. Eles vivem como a gente, normalzinho. Quando começa quando entra uma doença oportunista e ele fica mais sério, ele já tá em HIV. Por quê? Porque outras doenças já tomaram conta do corpo dele, beleza? O diagnóstico para o HIV, né, ou para AIDS. O diagnóstico é feito através de provas sorológicas que visam identificar anticorpos anti-HIV. Os tipos de testes existentes: imunofluorescência indireta, que é o ELISA, radioimunoensaio e o Western blot. Utiliza-se o ELISA para detectar os anticorpos e o Western blot como teste confirmatório. Os anticorpos anti-HIV geralmente são detectados no sangue 3 meses após a infecção. Tem uma janela. Por isso que, assim, você vai lá e faz o teste agora, dá negativo. Depois de 3 meses, você tem que fazer o teste de novo para confirmar ou não, tá? É a confirmação direta, exata se você tem o vírus ou não depois de 3 meses. Se você fizer agora, você acha que você se contaminou e fizer agora, com certeza agora vai dar negativo. É depois de 3 meses que é a confirmação, tá? O intervalo entre infecção e a possibilidade de detecção de anticorpos por técnicas laboratoriais denomina-se janela imunológica. Aquilo que eu falei, tem uma janela, por isso que precisa esperar até 3 meses para confirmar ou não o contágio, tá? O tratamento, gente, o tratamento objetiva prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida pela redução da carga viral e reconstituição do sistema imunológico, e é garantido pelo Sistema Único de Saúde por meio de ampla rede de serviços. Para o tratamento específico da AIDS, vários compostos estão em testes, sendo que o AZT é a droga de escolha para início da terapêutica antirretroviral. O uso precoce de AZT retarda o aparecimento de infecções oportunistas, isso é, desenvolvimento da AIDS, em pacientes assintomáticos ou com ARC. A AZT vem sendo utilizada junto com o chamado coquetel de drogas, que inclui, além do AZT, o Indinavir e o 3-TC, com excelentes resultados. O tratamento inespecífico destina-se ao combate das infecções secundárias e melhora do estado geral do paciente. Gente, o AZT é prioridade, tá, para o tratamento do paciente, assim como Indinavir. Quando eu fui picada, quando eu piquei, sofri um acidente no laboratório, né, como a maioria de vocês sabem. Eu tomei o antirretroviral, né, por 28 dias, e eu vou dizer que eu não me senti tão bem assim. Eu tive náusea, eu não tive vômito, eu já tive náusea, eu tive inapetência, eu tive queda de cabelo, eu tive emagrecimento justamente por ser uma medicação, eu acho que forte. Tá bom? Os cuidados de enfermagem. Promoção de mudanças de comportamento mediante disponibilização de informação qualificada sobre os meios de transmissão, prevenção e percepção de risco. Quanto mais informação esse paciente tiver, menos risco de transmitir a outras pessoas e maior sobrevida ele vai ter. Só esse paciente? Não, toda a população, né? E a gente tem que desmistificar algumas coisas. Por exemplo, se o paciente com HIV ou com AIDS sentou ali, eu sentei, eu peguei? Não. Se eu beber no mesmo copo que essa pessoa, eu peguei? Não, tá? Então a gente tem que desmistificar algumas coisas. Intervenção quanto à tomada de consciência em relação à sua situação de vulnerabilidade e risco, considerando os aspectos culturais, contextos sociais e valores 33 relativos aos grupos envolvidos. Existem alguns grupos que estão mais suscetíveis, né, a adquirir
a doença, tá? Então, quanto maior essas pessoas forem informadas a respeito da doença, melhor vai ser o combate a ela, né? Desenvolvimento de intervenções baseadas no trabalho com indivíduos que compartilham práticas semelhantes e agentes comunitários de saúde que incentivem as mudanças de práticas, atitudes, valores e crenças em relação ao DST/AIDS. Fortalecimento de redes sociais visando participação nas atividades de promoção das ações e prevenção de suporte social aos grupos mais vulneráveis e promoção de discussão com o propósito de criar alternativas para o enfrentamento da epidemia em cada situação específica. O que ele está falando, gente? Por exemplo, dar mais suporte para as pessoas que estão em vulnerabilidade a essa doença, tá? Distribuição de insumos, preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante, agulhas e seringas de prevenção e programas de redução de danos. Substituição do leite materno por leite artificial para crianças filhas de mães portadoras do HIV, pelo risco de transmissão vertical. Contraindica-se o aleitamento cruzado, a amamentação por outra mulher e o uso de leite materno com pasteurização domiciliar. Os cuidados devem ser específicos de acordo com o grau de comprometimento, dando-se especial atenção ao aspecto emocional do paciente, familiares e amigos. Tomar precauções com sangue e secreções usando luvas em todos os procedimentos que há contato com sangue e fluidos corporais. Gente, todos os procedimentos. Quer dizer que eu vou fazer a aplicação de uma intramuscular sem luva? Não. Lavar as mãos antes e após o atendimento de cada paciente. Usar óculos protetores em caso de possibilidade de gotículas de sangue ou fluidos corporais atingirem a mucosa ocular. Usar máscara para proteção à mucosa nasal do contato do sangue e secreções em caso de paciente ser portador de infecção respiratória transmissível ou, no caso, o profissional de saúde está com infecção respiratória para proteger o paciente. Cuidado especial com material pérfuro cortante. Em caso de acidente, exposição parenteral, exposição de membrana mucosa com sangue ou outros fluidos corporais, exposição da pele ao sangue por tempo prolongado ou grande quantidade, comunicar imediatamente o superior imediato para as providências cabíveis. Cuidados com a desinfecção e esterilização de material. Gente, o que a gente vem sempre falando para vocês, né? Todo professor fala. Cuidado com a caixa de pérfuro, não deixar a caixa de pérfuro até em cima, porque na hora que você for depositar ali a seringa, você pode se picar. Cuidado, gente, com os EPIs, tem que usar os EPIs. Cuidado, usar luva, lavar a mão. Tudo isso, gente, é método de prevenção pra gente e pro paciente, tá? Então, isso não é só no HIV, são todas as doenças, tá? Porque você viu, tem paciente que é assintomático, ele sabe que tá com a doença? Não! Tá escrito na testa dele? Não! Então, gente, antes prevenir do que remediar, né? E aqui, gente, é uma fotinho do vírus, né? Parecido aí com o Covid, né? Só que ele é pretinho, tá bom? Chegamos aqui ao final dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. É bem cansativo mesmo, né? Esse tanto de doença. Mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!